Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, sou professora e advogada e hoje nós damos continuidade às espécies de família. Se no vídeo passado nós vimos que a família pode vir classificada como família constitucional porque está prevista na Constituição, vimos também que tem a família que está prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. E ainda conhecemos duas espécies de família que a jurisprudência, falei para vocês, já tinha pacificado. Mas além dessas três classificações, nós temos outras espécies de família que elas estão aí acontecendo, que elas surgem e que nós também hoje vamos tratar delas. Bom, assim, nós temos a ideia da família simultânea ou das famílias paralelas. O que são essas famílias simultâneas, essas paralelas? Ocorre quando eu tenho uma pessoa que se relaciona ao mesmo tempo, constituindo duas famílias distintas, né, com duas outras pessoas. Então, imagine, o João, ele tem um relacionamento, uma união estável com Maria. Forma-se aí uma família. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo João, ele mantém uma outra família, uma outra união estável com a Henrietta. Então, nesse caso, eu visualizo aí duas entidades familiares acontecendo ao mesmo tempo. E isso a gente denomina de família simultânea ou família paralela. Já temos diversos julgados contemplando direitos a essas duas famílias. Outra espécie de família é a família poliafetiva. Na família poliafetiva, o que eu tenho? Uma pluralidade de pessoas envolvidas que se reconhecem como uma entidade familiar. Então, duas pessoas já não serve, eu preciso de ter três ou mais pessoas para ter essa formação. O que nós temos até agora? Algumas pessoas então se reuniram e foram até cartórios para fazer uma escritura pública de união poliafetiva. Esses cartórios fizeram, mas isso foi questionado perante o CNJ. O CNJ se manifesta no sentido em que o cartório não é o lugar adequado para se declarar ou se discutir esse tipo de família, entendendo assim que cabe ao judiciário entender se aquela composição realmente é uma família ou não. E já temos então julgados no sentido de reconhecer que para aquele conjunto de pessoas existe sim uma entidade familiar. Trata-se de uma família poliafetiva, atribuindo, portanto, direitos e deveres àqueles componentes, àquelas famílias. Bom, outra espécie de família que a gente tem é a família recomposta. A família recomposta é aquela família que é oriunda de casamentos ou união estáveis anteriores e que agora essas pessoas se reúnem, né, passando a conviver. Então, aquela ideia dos os meus, os seus e os nossos, né? Eu tenho um casamento anterior no qual tenho filhos, não deu certo e agora eu vou casar com uma nova pessoa, ter uma união estável com essa nova pessoa. Ela também traz aí os seus filhos, né, do casamento anterior e talvez a gente venha a ter os nossos filhos. Passa a ter então filhos do meu casamento anterior, só os meus, os filhos do casamento anterior dele, então só os deles, e pode ter os nossos também. Então eu passo a ter aí, né, três crianças com origens distintas, sendo todas elas consideradas irmãs. Além dessa família, a gente vai falar na família pluriparental, que é aquela família no qual eu vou encontrar vínculo de parentesco entre os colaterais. Então, eu estou falando aí do relacionamento dos tios com os sobrinhos. Nem toda relação tio-sobrinho vai gerar uma família com essa configuração, mas é muito comum acontecer quando a gente tem essa família em que parte dela está no interior e parte está na capital. Então, o sobrinho ele sai do interior para vir estudar na capital e fica na casa desse tio, formando assim essa espécie de família. Então, alguns momentos acabam sendo mais marcantes, no início do ensino médio ou posteriormente quando passa no vestibular, e a gente tem então essa formação da família pluriparental. Já a família anaparental é aquela família formada por irmãos. Então, eu tenho aí 2 irmãos, 3 irmãos que moram juntos, eles constituem essa família. Também muito comum, principalmente em cidades universitárias, no qual, né, vai primeiro um irmão estudar e posteriormente vai o segundo, depois até o terceiro. Outro momento que a gente fala dessa família não parental, também quando eu tenho relacionamento entre amigos. Esses amigos, amigas, eles vão e se juntam para formar essa família. Aqui no Brasil a gente não tem, mas em Portugal já existe uma legislação protetiva para esses amigos quando eles já estão idosos. Então, assim, o equivalente ao INSS lá, ele paga pensão para esses 2 amigos, vindo um deles a falecer, o outro passa a receber a pensão
desse amigo que faleceu na proporção de 50%. Nós não temos isso no Brasil e apenas em Portugal foi encontrado essa configuração de atribuição de direitos também a essa espécie de família. Nós temos a família multiespécie. A família multiespécie é aquela formada por uma pessoa, né, e seus animais de estimação, né? Então, o seu gatinho, o seu cachorrinho, passa a ser agora uma composição de família multiespécie. Essa família ela é importante em duas situações específicas, né? Uma com relação a questões condominiais e a outra quando eu tenho um divórcio, eu tenho aí o término de uma união estável e que se questiona quem é que vai cuidar desses animais. E aí eu vou estar falando, né, numa tutela compartilhada, numa espécie de pagamento de pensão alimentícia para esses animaizinhos. Quem é que vai levá-los no pet shop? Então já está sendo discutido isso também. A gente tem a família eudemonista, que é a família que, independente da forma como ela se compõe, ela é uma família que vai estar baseada na afetividade. Então, todas as espécies de família que nós tratamos, seja nesse vídeo ou no anterior, ela pode ser também classificada como uma família eudemonista, porque o afeto é que une aquelas pessoas. E a última família que nós iremos ver é trabalhada como coparentalidade. Nesse caso, o enfoque da afetividade é com relação à prole que vai se ter. Eu tenho, então, dois adultos que eles resolvem escolher qual é o melhor pai, qual é a melhor mãe para o filho que eles querem ter. Então, entre eles não há um vínculo, essa gestação normalmente ocorre por inseminação artificial e o objetivo é ter um filho, ter alguém, né, para chamar de seu filho, independente de vínculos afetivos existentes como se casal fosse. Bom, com isso, nós terminamos mais esse vídeo. Espero que vocês gostem e que estejam conosco na próxima semana.